O nascimento do Estado. Há muito tempo, as pessoas viviam em pequenos grupos, mudando de local em local, coletando e pescando seus alimentos. Eles eram os povos nômades, pois não tinham ainda um local fixo para viver. Com o surgimento da agricultura, as pessoas passaram a cultivar seus alimentos e criar seus animais, e assim se fixaram em um local, dando a origem às primeiras cidades, que com o crescimento da população surgiu uma forma de organização social e política dessa sociedade, dando origem a diversas civilizações. Com o passar do tempo, essas civilizações evoluíram para uma forma que uniu o povo dentro de um determinado território, sob a organização de um governo. A partir daí surge a concepção de que entendemos hoje como Estado. A centralização do poder. Antes de pequenas aldeias virarem grandes cidades, a família tinha um papel fundamental nas comunidades. Em vários povos antigos, todas as grandes decisões que impactavam a vida da aldeia eram debatidas por conselhos formados por líderes das famílias mais influentes. Essa influência era decidida pela posse de terras e pelos membros da família. Inicialmente, o rei era só o chefe de soldados que fazia as conquistas das aldeias vizinhas, mas com o tempo foi concentrando em suas mãos vários aspectos da gestão para a vida nas comunidades. A religião e o poder. Desde muito tempo, os seres humanos desenvolveram formas de dar sentido ao desconhecido, atribuíram aos deuses eventos que não conseguiam explicar, como uma tempestade, o fogo e as nevascas. Com o desenvolver das comunidades, assim com os agrupamentos humanos e suas ferramentas, as crenças foram ficando cada vez mais elaboradas. Os cultos às divindades se tornaram verdadeiras instituições religiosas geridas pelos sacerdotes, que se mostravam como mediadores entre homens e os deuses. A escrita. Com a centralização do poder, os funcionários do Estado precisavam de formas de manter um controle forte sobre a quantidade de suprimentos da cidade, a circulação de mercadorias, os tributos a se coletar de aldeias vizinhas, os preços dos itens do comércio e as medidas. Para atender essa necessidade, criaram símbolos que iriam representar visualmente essas coisas, além da sua quantidade. Ao longo prazo, esses sinais dariam origem à escrita e aos números. Nas primeiras sociedades que adotaram esses símbolos, pouco eram os que sabiam interpretá-los, apenas funcionários do Estado, sacerdotes próximos da liderança da comunidade, comerciantes e alguns reis. O resto da população ou não via necessidade ou não tinham direito a entender como tais símbolos funcionavam. Estado e nação. O que é Estado? É a organização política que exerce sua autoridade sobre um território concreto. A característica do Estado moderno é a soberania, reconhecida tanto dentro da própria nação como por parte dos demais estados. Todos os estados tendem, portanto, a ter certas instituições, tribunais, polícia e etc., para o uso interno, bem como forças armadas para a sua segurança externa, funções que requerem um sistema destinado a recolher impostos. Nação. O que é a nação? É o agrupamento humano, em geral numeroso, cujos membros são ligados por laços históricos, culturais, econômicos e linguísticos. A organização do nosso Estado. Hoje, no Brasil, temos a presença do Estado, que controla e organiza setores importantes da nossa sociedade, como a educação, a saúde, a economia e a política nacional. Existem aqui a presença desses três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. A capital do Brasil é Brasília, que foi construída no governo de Juscelino Kubitschek e inaugurada em 1960.
Vamos ver um pouquinho sobre o poder executivo. O poder executivo está representado na pessoa do presidente da República, no seu gabinete de ministros e secretários. O presidente é eleito pelo voto direto e exerce o mandato por 4 anos, com possibilidade de uma reeleição. O poder legislativo. O poder legislativo, representado pelo Congresso Nacional, é exercido pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado. O poder judiciário. O poder judiciário está representado pelos seguintes tribunais: Supremo Tribunal Federal, que conta com 11 ministros, Superior Tribunal da Justiça, STJ, e Conselho da Justiça Federal, que são tribunais eleitorais, tribunais de justiça, tribunais do trabalho, tribunais regionais. Então, vimos um pouquinho sobre como nasceu o Estado.